Olá, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Bom, hoje nós vamos colorir aqui o banco. Vamos começar aqui com este marrom escuro, que é o 023. Continuo com os mesmos lápis, tá? Os Brutfuner de 160 cores. E aí, nessa face aí do banco, nós vamos fazer aí um preenchimento sólido e uniforme. E esse preenchimento eu já faço com mais pressão na mão, tá? E assim nessa parte aí de cima também. Agora, vamos pro segundo tom aí, que é o 024. E esse banco, gente, eu quero dar um efeito madeira nele, né? Uma madeira mais escura. Então, percebam que já aí é um lado mais claro, né, da face aí desse braço do banco. Então, aí eu já vou fazer um preenchimento em degradê, ó, de cima pra baixo, com pouca pressão na mão. Agora, eu voltei com o primeiro marrom, o mais escuro, e eu vou criando aí alguma textura, né, de madeira. E eu vou criando alguns riscos, né, fazendo aquelas nervuras da madeira. Aí, eu vou utilizar um lápis blender. E vou passar aí por cima de tudo, pra deixar um acabamento aí mais lisinho, né? Mais uniforme, misturar bem as cores. É opcional, tá, gente? Usar o lápis blender. Esse que eu tô usando é o Full Blender da Caran d'Ache. Agora, eu vou utilizar esse marrom avermelhado aí, que é o 141. Vou passar ali em cima, ó, pra deixar aquele fundo avermelhado. Voltei aí com o primeiro marrom, ó. E vou reforçar um pouquinho mais aí, fazendo uma sombra projetada. E ali eu vou descendo também com um pouco de textura, né, criando esses veios da madeira. E vem de novo com o blender. Agora, ainda com o marrom mais escuro. Vou fazer um preenchimento aí sólido e uniforme com uma pressão média na mão. Aí também, ó, eu continuo com o marrom 23. Preenchimento sólido uniforme. Ainda com o mesmo marrom escuro. Ó, aí nessa parte, gente, eu já fiz direto as nervurinhas, tá? Da madeira. E agora eu venho com o 141, que é o marrom avermelhado, e vou trabalhando uma camada fina aí por cima. Voltei com o 23 e reforço ainda mais a textura da madeira. E lápis blender pra finalizar.
Agora, eu venho com lápis preto e crio mais algumas nervuras de madeira ali em cima. E aí, também, eu faço uma projeção de sombra com o preto. Agora, eu vou utilizar o 24. Venho criando aí uma camada fina, pouca pressão na mão. Agora, eu vou usar esse tom mais clarinho aí, o 67. E venho com uma segunda camada aí por cima desse marrom claro. Volto lá com o 23. E venho trabalhando aí a sombrinha projetada. Agora, vamos utilizar aí o 24. Esse é aquele marrom intermediário, né? E aí, eu já vou trabalhando uma camada, gente, fina, tá? E deixo um preenchimento não muito sólido, ó. Já vou tentando deixar mais texturizado, ó. Tá? Já vou criando algumas nervuras. Agora, com o 23, o marrom mais escuro, eu vou criando aí mais nervurinhas aí por cima, ó. Olha como fica legal o efeito, né? E agora, com o preto, mais texturas. E finalizo com o blender. Voltei com lápis preto e faço ali algumas sombras projetadas. Agora, com o 24, e depois, na sequência, eu vou usar o 141, né? Vamos agora fazer esses detalhes aí do encosto do banco. Então, a gente vai trabalhar um degradê das extremidades para o centro, para deixar com mais volume, né? Esse aí é um elemento bem arredondado. Ó, e agora o marrom avermelhado. Eu vou passando ali por cima da cor anterior e avanço um pouquinho mais em direção à área em branco. Com lápis branco ali, ó, eu reforço o volume do centro, né? A área que ficou em branco. Com lápis preto, eu faço algumas sombras projetadas. E aí, eu vou fazer o mesmo processo, gente, em todos esses elementos aí, seguindo a mesma sequência de lápis, tá? Então, tô começando aí com o 24, fazendo o degradê das extremidades para o centro. E agora, eu vou fazendo isso em série, tá? Então, agora é só vocês acompanharem aí, no acelerado. Aí, eu voltei aí, volto onde eu acho necessidade de aprimorar, né? Agora, a gente vem, né, com o 141, marrom avermelhado, ó, vou preenchendo essas áreas em branco e vou passando aí em cima do marrom anterior e avançando um pouquinho em direção à área em branco.
Aí, agora com lápis preto, eu venho trabalhando nas sombras projetadas. Lembrando, se você quer aprender um pouco mais sobre luz e sombra, eu disponibilizo aulas com atividades, exercícios no meu clube de recompensas, o Clubinho da Pri, que está hospedado na plataforma Apoia-se. As aulas ficam gravadas, vocês podem assistir quando quiserem e puderem. Através de uma assinatura mensal, vocês têm acesso a essas aulas e a mais outras 200 aulas disponíveis. O link para você se inscrever tá aqui na descrição do vídeo. Finalizo com esses pontos de luz com a caneta branca, tô usando o Jelly Roll 10. Vamos lá, com o marrom 24. Vou fazer uma camada fina aí nessa parte. O processo é praticamente sempre o mesmo, gente, tá? Eu vou variando só as tonalidades, né? Agora, a gente volta aí com o marrom escuro, ó, fazendo essas beiradinhas, que é a lateral, né, da madeira, a espessura. Agora, com o 67, faço uma camada aí. Voltei aí com o marrom mais escuro e vou trabalhando algumas texturas. Então, a variação de tonalidades, gente, das cores, é de acordo com a luz, tá? Luz e sombra. Ó, agora com o preto, venho trabalhando aí algumas sombras projetadas e reforço algumas texturas. Com o marrom 23. Vou trabalhar aí essa camada sólida, bem uniforme, com uma pressão média na mão. Então, essa é uma face bem escura, onde tem uma ausência quase que total, né, de luz. Então, por isso é mais escura. Ainda com o 23, ó, vou trabalhando aí nessa região. E aí, eu já vou trabalhando em degradê, né, de cima pra baixo. Agora, vamos com 141, marrom avermelhado. E eu vou trabalhando aí de baixo pra cima, né, da área mais clara e levando direção até a área mais escura. E já vou fazendo algumas nervuras, né, deixando um preenchimento não muito sólido. Aí, voltamos com o 23, reforço texturas aí na área mais clara e com o preto trabalho ali as sombras projetadas. Finalizo com o blender. 23, que é o marrom mais escuro. Eu vou trabalhar também aí fazendo um degradê, tá? Aí, agora eu venho com o 67, né, que é o tom mais claro. Faço uma camada aí nesse degradê. Voltei com o 23 e vou trabalhando agora as nervuras da madeira. Com o preto, faço sombra projetada. E também algumas nervuras. Finalizo com o blender. Vamos lá para o outro lado do banco. Começo aí com 23, trabalhando em degradê e essa face mais sólida. Com o marrom avermelhado, ó, começo de baixo para cima,
Faço aí nervuras com lápis preto, finalizo com o Blender. Aí, eu já vou começar com o lápis preto. Fiz um degradê ali da direita para a esquerda. Finalizo com lápis Blender. Então, essa área aí é uma área muito escura, sem luz nenhuma, por isso que eu comecei com o preto. E aí também, ó, também praticamente não tem luz. Trabalho ali com o preto, eu já fiz umas nervuras, e aí agora eu finalizo com o marrom escuro, ó, e o Blender. Com o preto. Ó, vou fazendo degradê de cima pra baixo e já desci, né, com algumas texturas. E agora eu venho com o 23, o marrom escuro, começo de cima do preto e vou descendo. Agora, aí, com o marrom avermelhado, ó, de baixo pra cima. E vou levando lá por cima do restante. Finalizo com o Blender. Aí, voltei com o lápis preto e crio mais algumas texturas. Aí, com o 23... Desculpa, gente, aí é o 24, tá? É aquele marrom intermediário, ó. Eu começo de cima pra baixo e já vou fazendo texturas. Venho com o mais claro, que é o 67. E vou criando uma camada aí por cima. Com o preto, faço ali já a sombra projetada. E já desço fazendo textura. Finalizo com o Blender. Aí, nessa lateral, eu já venho trabalhando com 141, que é o marrom avermelhado. Uma camadinha bem fina. E trabalho com o Blender. Agora, aí, o 23, o marrom mais escuro. Já trabalho texturas. Continuo seguindo, ó, com a mesma cor, fazendo texturas. Agora, eu venho com o preto. Já vou fazendo as projeções de sombra e texturas. Aí, com 141, o marrom avermelhado, fiz algumas texturinhas. Finalizo aí com o 67, o mais claro, fazendo uma camada fina por cima. Voltei ali com o avermelhado. Agora, com o preto, reforço mais algumas texturas. E finaliza tudo com o Blender. Com o preto, vou trabalhando aí já umas texturas. Com o 23. Texturas, e aí agora com o mais clarinho 67, faço uma camada por cima de tudo, finaliza com o Blender. Aí agora com o primeiro marrom, né, que é o mais escuro, 23, já fiz ali texturas direto, e aí também eu já vou criando texturas. Então, vocês percebem que tem hora que eu faço uma camada por baixo, depois vem com textura, depois eu já venho direto com textura. Ó, finalizei com o Blender. Vem aí jogando um toque do marrom avermelhado. Agora, vou fazer a mesma coisa aí. E esse é o resultado, gente. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo, continuando o desenho. Tchau, tchau!